enquanto o amigo dele te manda um zap, dizendo que tá numa praia rodeado de gasosas de biquíni. O pai do moleque simplesmente te obriga a ir trabalhar na loja de doces da família. Um miserável é um miserável. Porém, tudo que é ruim, um dia melhora, meus crias, já que do nada, simplesmente chega uma waifu de muito respeito na loja. E o moleque fica tão hipnotizado com a vista que tem, que já logo fica mais parado que estátua de praça. E no resumo das ideias, essa mina é Hotaru. Nada menos que uma psicopata por doces. E indo direto ao ponto, a mina quer que o pivete faça combinações de doces, que satisfaçam as vontades dela. E quando o pivete mistura um doce de pizza e pipoca, a psicopata falta pouco cair para trás de tanta reação suspeita que tem. E se não pudesse ficar mais estranho, quando o pai do prota chega, Hotaru desafia o cara também. E como esse velho quer que o pivete dele deixe de ser um virgão, já começa dizendo que Hotaru pode dar uns pegas nele quando quiser. E mais uma vez, tendo a reação mais suspeita possível, a mina vai pra cima de Konotsu daquele jeitão, e diz que tá loucamente apaixonada. Só que não, já que há pra ela, tudo que ama são os doces. Pelo amor de Deus, para! Já após isso, ela diz que foi até ali, porque o pai dela quer o velho do prota trabalhando na fábrica deles, onde o cara simplesmente ia ganhar mais dinheiro que o dono da NASA, mas o velho simplesmente recusa, já que só iria se o prota cuidasse da lojinha de doces dele. Mas como o prota não quer assumir, ele não pode sair dali, mas é aí que Hotaru mete o louco, e diz que vai ficar na casa do prota até ele aceitar. Já após isso, enquanto o prota trocava ideia com seus amigos no café, Saia, que é uma amiga do prota, já fica bolada de ciúmes, por saber que outra garota se jogou no prota, e faz questão de fazer o pior café possível pro moleque. Já após isso, enquanto dava um rolê de bike, Saia simplesmente vê uma aberração andando no meio da lama. E sim, meus crias, era a psicopata, e sem saber que foi ela que se jogou no prota, Saia leva a mesma para tomar um banho totoso na sua casa. Porém, enquanto Hotaru lavava suas laranjas, o amigo do prota simplesmente abre a porta, e vê a waifu do prota desprevenida. E como rola em todo anime, achamos que a mina vai gritar, ou descer a porrada. Só que não, a mina simplesmente sai se agarrando no maluco com os travesseiros à mostra, e diz que tá feliz em te conhecer. Deixa de ser safada. Eu não tô sendo safada! Já depois dessa cena totalmente educativa, dias se passam, e a psicopata brota na loja do prota de novo. E acontece o que não devia, a mina acha um doce novo na loja, e a mina é tão tapada, que além de comer, e sujar a sua comissão de frente, a mina queria que o prota visse de perto que ela sujou as laranjas, ou seja, o moleque falta pouco cair para trás. Ai, que delícia! E como vê que o moleque ficou nervoso, ela queria te mostrar uma forma diferente de comer, sem sujar os balões. E como vocês podem ver, deu totalmente certo. E as loucuras não param por aí, já que fazendo uma cara um tanto quanto suspeita, Hotaru pergunta se o prota tá a fim de virar um adulto de vez. Mas enquanto o moleque tava pensando na coisa boa, a mina queria que ele provasse uma imitação de cerveja, mas só de tomar aquilo, a maluca já logo fica totalmente chapada, e começa novamente com as reações diferenciadas. Já no outro dia, enquanto o prota conversava com Saia, ela acaba descobrindo que a mina que se jogou no irmão dela, também é a mesma que se jogou no prota, e o prota já tá tão bolado com a mina, que diz pra ela meter o pé, já que ele não tem interesse em tomar conta da loja. Já no outro dia, Hotaru chega na loja virada no cão, e simplesmente estraga o ar-condicionado do maluco. Tudo isso porque na cabeça dela, tá na hora de comer um miojo bolado, e simplesmente ligando um forno dentro da loja. É isso mesmo que a mina faz, porém até isso, a mina faz questão de comer da forma mais suspeita possível, ou seja, o prota e Tou quase caem para trás com essa vista diferenciada. Já após isso, como o ar-condicionado tinha ido de base, Tou tem a ideia de eles irem pra piscina. Ou seja, o moleque já começam a pensar na vista diferenciada que vão ter. Só que não, já que quando chegam lá, só quem tava era o pai do prota, que no resumo das ideias, dá aula de natação para juntar uma grana extra. Porém após isso, quando o Hotaru chega, os caras já ficam na depressão, já que ela não tava usando uma roupa tão usada assim. Porém do nada, vemos que tudo isso é plano de Hotaru e do pai do prota para ele assumir a loja, mas como um ótimo filho. Mesmo vendo que o velho tá liso de grana, o prota simplesmente taca o dane-se. Já em outro dia, quando a maluca chega na loja, quem tava lá é Tou. E quando vê que o loirinho não gosta de doce, a mina acha que o cara tá metendo louco pra saber se ela é isso tudo mesmo. Ou seja, simplesmente desafia o maluco. E o que a mina faz? Simplesmente pega um doce de leite,
e joga na cara dele como se fosse uma bola de beisebol. Já no outro dia, quando Konotsu chega na loja, Hotaru simplesmente estava se jogando dentro de uma loja que nem é dela, e ainda com uma venda na cara. E no resumo das ideias, ela queria mostrar que é braba, e consegue saber sobre qualquer doce só de provar. E como sabendo que tudo nesse anime termina em uma situação suspeita, obviamente o moleque tenta recusar, mas como o gado que é, obviamente não dá certo. E pra parada ficar mais sus ainda, Hotaru pede pro prota amarrar as mãos dela. Ou seja, o moleque já imagina tudo e mais um pouco, mas não era nada disso, já que ela queria que ele desse os doces na sua boca. E a mina é tão viciada em doces, que simplesmente acerta o bagulho de primeira. E como chega a vez do prota, e ele também acerta, chega a hora do desempate, mas é aí que o moleque mete o louco. E simplesmente pegando um doce maior que um cabo de vassoura, ele faz a mina comer aquilo. Isso daqui dá uma cadeia. E como ela psicopata tem a fome de 70 mendigos do deserto, a mina simplesmente come o bagulho todo, e ainda consegue acertar, e vemos que simplesmente era um doce bolado chamado Sakurabo. E sim, amigos, foi esse trambolho que o prota fez a mina comer vendada. Mas agora vem o pior. O prota queria treinar mais um pouco, mas quando Yu chega e vê seu filho vendado e amarrado, já começa a imaginar que ele e Hotaru estão passando do ponto, e decide meter o pé para não atrapalhar o casal. Já após isso, quando tava no café de Saya com Tou, vemos que o prota sonha em ser criador de mangá, e já logo desenhou Saya e Hotaru. Porém, pegando o desenho do cara, digamos que Tou deixa as mina com laranjas um tanto quanto acima da média. Só temos um porém, quando o prota mete o pé, simplesmente esquece aquilo no café. E quando o moleque volta pra buscar, Saya tava tão bolada, que já tava virando coisa ruim em pessoa. Tempos depois, vemos Hotaru se encontrando com o pai do prota na madruga, e tomando uma substância um tanto quanto estranha, e ficando chapada das ideias. E quando o prota pega eles no flagra, o velho mete o louco, e diz que se o prota não explanar pra ninguém, te dá um pouco também. Mas quando dá o bagulho o moleque, vemos que simplesmente era um docinho em pó. E quando o prota pergunta por que ele tava dando o bagulho pra mina de uma forma tão suspeita, vemos que simplesmente é crime vender esse doce. E quando achamos que essa cena não pode ficar mais estranha, a psicopata faz o moleque provar também. E vendo que o negócio é bom, o prota até pensa em vender esse contrabando na loja. O único problema é que o pai do moleque ficou tão brisado com a parada, que não consegue parar de tomar. E vendo que não tem o que fazer, eles simplesmente decidem internar o velho numa clínica de malucos por doces. Já tempos depois, vemos que Konotsu tá mais pobre que o dono desse canal, mas é aí que chega a psicopata e diz que sabe uma ótima forma de juntar bufunfa, que simplesmente se tratava de eles comerem todos os doces premiados que tem na loja, até a hora que ela acha um prêmio milionário em algum deles. E por incrível que pareça, até que o prota ganha alguma coisa. E a mina fica tão bolada por não ganhar, que desafia o prota a um duelo de balas azedas, onde se o prota pegar azeda, além de perder, ainda vai ter que ficar na loja a vida toda, e se ela perder, vai fazer qualquer coisa. Delícia! E a mina pega uma bala tão azeda, que já logo fica com a cara pra dentro. E ignorando a promessa de fazer qualquer coisa, a mina simplesmente mete o pé chorando com medo de ser degustada. Já em outro dia, vemos que no passado, o prota prometeu que ele e Saya iam se casar, mas por algum motivo, vemos que o moleque já nem lembra disso mais. Dias depois, vemos que o famoso festival de fogo está chegando, e quando o pai do prota ia montar uma barraquinha, já logo chega uma gasosa valentona, ameaça deitar geral na lapada, se eles venderem mais que ela. Já após isso, quando o festival começa, Hotaru já logo aparece com uma roupa diferente. E só de ver a mina assim, o prota finalmente percebe que tá ficando afim dela. Mas como o pobre nunca tem sorte, enquanto geral aproveita o festival, moleque é obrigado a ajudar o pai na barraca. Mas vendo que Saya tava ali, e queria dar uns pegas no moleque, o velho deixa o moleque ir pra coisa boa. E como um casal, até que eles se divertem bastante. Já depois disso, vemos que depois de uma chuva bolada, eles acabaram ficando sem luz. Porém, quando Tou já logo ia contar uma história de terror, só para as minas se jogarem nele, a luz magicamente volta na mesma hora. Dias depois, quando Saya vai na loja esperar o prota, quem chega é psicopata, que de tanto comer doce, acabou ficando com um machucado. E mesmo assim, a corna simplesmente sai comendo como se não fosse nada. E mesmo com Saya dizendo que a mina ia conhecer o capeta pessoalmente se continuasse,
Do nada a mina decide comer uma bala que estoura na boca. Ou seja, já logo sai chorando mais que pobre quando acaba o dinheiro. Já após isso, quando o Prota chega na loja, Rotaro não estava animada como de costume. E quando o Prota pergunta o que tá rolando, a mina simplesmente vai direto ao ponto e pergunta se o Prota gosta de almofadas. E quando o moleque pensa no que responder, para não parecer um degustador ambulante, ele tenta se fazer de difícil e diz que não tá interessado nisso. Mas é aí que tá, meus manos. Do nada a mina mete o pé e diz que é uma pena, já que tinha uma coisa interessante pra ele. Ou seja, o moleque grita mais que o carro do ovo e diz que ama laranjas mais do que qualquer pessoa nesse mundo. Então do nada, a mina simplesmente mostra um sorvete, com um formato que acho que vocês já imaginam qual seja. Agora eu saquei! Mas quando a mina ia comer, o bagulho simplesmente estoura. E digamos que ela acaba se sujando de uma forma um tanto quanto comprometedora. Já em outra noite, enquanto Tou dava um rolê pela quebrada, Rotaro simplesmente aparece correndo desesperada, e do nada, a mina se agarra no cara e diz que quer a sua ajuda. Porém o anime corta pro dia seguinte, onde Konotsu tava bolado, pois é a primeira vez que Rotaro não aparece. Então vendo isso, ele e Saya decidem ir na casa que ela alugou na cidade, que pasmem, simplesmente era uma mansão maior que a minha rua toda. Porém quando chegam lá, a mina simplesmente estava chapada das ideias, e quando vê Konotsu, desmaia sem motivo algum. Já após isso, quando acorda, vemos que Rotaro pegou um resfriado bolado. Mas quando o moleque mostra doces pra mina, acontece o impossível, meus crias. A mina corre apavorada. E não importa o que o Prota desse, a mina não conseguia comer literalmente nada. E vemos que o motivo disso é que o machucado da boca aumentou 10 vezes mais, e ela já tá parecendo um alienígena. E quando encontrou Tou no outro dia para pedir ajuda, ele disse que até o lançamento do novo doce raro que ela quer degustar, a mina tinha que sumir até melhorar. Mas como era de se esperar, nem isso deu certo. E num momento de doideira, a mina não se aguenta, e para pegar um doce, até se joga no moleque de uma forma diferenciada. Porém antes que ela faça o que não devia, chega a hora dela tomar o remédio, e o remédio que a psicopata estava tomando, simplesmente era Coca-Cola, com uma pá de doce dentro. É claro. Já em outro dia, o Prota pergunta por que o pai de Rotaro não contrata outra pessoa, ao invés de querer o pai do Prota. Então se escondendo numa caixa, Rotaro queria mostrar o quão brabo o pai do moleque é. Porém eles ficam tão próximos, que a mão do pivete acaba passando por certos locais que não devia. Por outro lado, ao invés de mostrar sua habilidade com doces, vemos que o cara ainda tá obcecado pelo tal suco em pó. Mas não é só isso, já que vemos que o cara é tão gente boa, que mesmo que os clientes não tenham grana suficiente, ele faz de tudo para geral aproveitar seus doces. E vemos que esse é o motivo do pai de Rotaro querer o velho. Após isso, enquanto esperava um trem, Rotaro diz que quer algo para pôr na boca. E quando o moleque achou que ia ser algo interessante, a mina simplesmente puxa uma bala de bambu. E quando ela toma água para tirar o gosto amargo da boca, pensa em dar um pouco pro moleque, mas só de imaginar que aquilo ia ser um beijo indireto, o moleque já surta. Porém após isso, quando o trem chega, vemos que Rotaro simplesmente decidiu que vai esperar o tempo que for pro Prota assumir a loja. Já em outro dia, Rotaro já logo pergunta pra Saya se ela já sentiu o gosto do amor, e já logo te manda fechar os olhos. Mas quando Saya acha que vai receber um beijão feminino, era só uma tal bala de cereja com sabor de amor. Já em outro dia, enquanto o Prota procurava Rotaro, logo começa a cair uma chuva nervosa. E como eles ficam muito próximos, decide falar sobre a loja, e diz que não quer ficar prendendo ela nessa cidade, enquanto ele não decide se vai ou não assumir a loja. Mas é aí que a mina deixa claro quanto gosta de ver o Prota todos os dias, e que além dos doces, ela vai na loja todo dia porque se diverte com ele. Já após isso, vemos que muitos meses se passaram, e enquanto Prota e Saya voltavam da escola, vemos que a loja simplesmente tá só o pó da rabiola hoje em dia. Tudo isso, porque só de saber que as férias voltaram, o pai do cara simplesmente sumiu, e já jogou a responsa para ele de novo. E só de o moleque pisar lá, Rotaro é invocada automaticamente. E no maior estilo psicopata, já chega perturbando o moleque com os papos sobre doce de todo dia. Já após isso, enquanto o Prota tomava um café em Saya, só de Saya falar que quer comer um macarrão totoso, a psicopata é invocada automaticamente de novo.
e diz que vai fazer um miojo bolado para ela ali mesmo. E usando seus poderes de rei da comida italiana, começa a tratar miojo como se fosse uma das 7 maravilhas do mundo. Já no episódio seguinte, simplesmente estava caindo um pé d'água na cidade do Prota. E quando achamos que Rotaro não vai aparecer, a psicopata aparece lá igual uma assombração. Porém, como ela acabou molhando as roupas, digamos que o Prota tem uma visão que todo otaku gostaria de ter. Algumas pessoas têm sorte. E como um homem fino, o Prota chama as duas para passar a noite ali, mas como só pensa em coisa suspeita, Saia já logo imagina tudo e mais um pouco. Mas interrompendo a imaginação da mina, Rotaro te chama para tomar um banho em dupla na banheira do Prota. E sim, amigos, Thor simplesmente queria sair no meio da tempestade, só para tentar ter uma vista privilegiada, mas como um protagonista de respeito, Konotsu recusa, já que só quer ter essa bela vista depois do casamento. Porém, com elas a história é outra, já que enquanto Prota lavava seu bastão mágico na banheira, e tentava pôr a boca no barquinho de assoprar de Rotaro, só para ter um beijo indireto, Rotaro mete a cara na hora, e diz que já sabe muito bem o que ele tá querendo fazer. Já em outro dia, Rotaro já logo aparece com uma lixeira maior que a minha avó, e simplesmente trocando de saia na frente dos cara, e vestindo uma mais curta, ela já logo chama os cara para jogar um peão bolado. O único problema é que de primeira, a mina começa largando uma lapada no pé do Prota, e quando começam a jogar de verdade, vemos que o azar da mina é maior que a fome dela. Então, para apelar, ela já puxa uma Beyblade bolada, e diz que quem perder, vai ter que fazer o que o outro quiser, e não importa qual seja o pedido. E quando os moleques já começam pensando em tudo e mais um pouco, a magrela lourinha chega, e ganha de geral mesmo sem saber jogar. Já em outro dia, quando o Prota sai da loja, Rotaro já logo tava travada olhando para a máquina de sorvete. Tudo isso porque ela queria tentar pegar o picolé premiado, mas ignorando isso, o Prota finalmente toma coragem e chama a mina para ir com ele no festival de fogos. Porém, enquanto iam até lá de bike, Rotaro para conversar e agradece ao Prota, já que graças a ele, a vida dela tem sido bem melhor. E quando os fogos estouram, ela vai pra cima do moleque daquele jeitão, e dando palito de picolé premiado pra ele. Vemos que ela finalmente teve sorte, e dando aquilo pro Prota, ela queria que ele nunca se esquecesse dela. Já após isso, vemos que muitos dias se passaram, e Rotaro nunca mais apareceu na loja. E como as aulas já voltaram, o pai do Prota decide contratar alguém para ficar na loja. Porém, simplesmente do nada, chega uma gasosa se ajoelhando pro moleque, e implorando para ser contatada. E vemos que ela se chama Hajime. O único problema é que essa mina simplesmente é a lerdeza em pessoa. E como nem casa tem, pede pra morar na casa do moleque também. E como lerdo que é, o moleque aceita. E só se ver que apareceu mais uma, Saia já logo imagina que o moleque tá montando um harém. E indo até Hajime, simplesmente começa a fingir que é namorada do Prota. Já após isso, o Prota e Hajime recebem a encomenda de uma pessoa no hospital. E quando chegam lá, simplesmente era o pai do Prota, que só de ver Hajime, já acha que o moleque trocou Rotaro por essa novata. E só de sacanagem, o Prota obriga o pai dele a pagar 2.500 pela encomenda da própria loja. Já em casa, enquanto o Prota tentava desenhar seu mangá, Hajime, bêbada das ideias, já chega dando uma amostra grátis das suas laranjas pro Prota. Porém, ignorando a gasosa, o Prota decide focar no evento de mangá que vai rolar. Então, vendo isso, todos os amigos decidem te ajudar. E quando o dia da avaliação finalmente chega, o avaliador diz que o Prota até que é bom, mas não o suficiente para o mangá ser publicado. E enquanto o moleque chorava por ter se esforçado à toa, a nossa psicopata finalmente aparece. Porém, por causa da nevasca, todos os trens de volta foram cancelados, e vemos que ela sumiu esses meses todos, porque estava resolvendo negócios de família. E para animar o Prota, ela te dá um chiclete do Super Mario que vem com um mini mangá, e deixa claro que vai voltar a perturbar o Prota como de costume. Já após isso, quando o Rotaro chega na loja, e vê que o Prota contratou o Hajime, a mina simplesmente surta, e diz que ao invés do pai do Prota, agora quer o moleque trabalhando pra ela. Porém, do nada, chega o irmão da psicopata, que acabou lendo o mangá do moleque, e agora quer ser o empresário dele. Ou seja, assim finalizamos a obra, com o moleque sem saber se fica com